Pergunta, eu queria pegar a tua opinião sobre a atuação do Vasco hoje. Mais um empate, mas dessa vez não foi em São Januário, fora de casa, tem esse ponto. Mas qual é a tua opinião sobre a atuação da tua equipe em si? E eu queria que você já falasse também das estreias do Gabriel Dias e do Eric. Boa noite. Sem dúvida não era o resultado que a gente veio buscar. Depois da estreia sem vitória, a gente queria 3 pontos aqui para a gente pontuar cheio, né? Acho que tivemos algumas boas oportunidades, gostei da atuação mais no primeiro tempo, acho que a nossa equipe teve um pouco mais consciente, teve mais predomínio, de bom controle do jogo, mas infelizmente tomamos um gol. Menos mal que a gente conseguiu manter um pouco do equilíbrio e buscamos o empate ainda no primeiro tempo. Já no segundo tempo, acho que a equipe concedeu algumas oportunidades para a equipe do CRB. Algumas das oportunidades do CRB foram falhas técnicas nossas, a gente acabou dando volume, o CRB cresceu na partida e teve a oportunidade também de fazer o gol da vitória. Mas, de uma forma geral, acho que são estreias que vão acontecendo, no caso do Gabriel Dias, no caso do Eric. Acho que o Gabriel, um pouco mais experiente, conhecedor das competições também, esteve bem na função. O Eric é um jogador que ainda tem muito a acrescentar, sem dúvida alguma. Um jogador que dá força do lado do campo, também pode jogar centralizado. Um dia de muito calor aqui, muito abafado, mas de uma forma geral agora é tentar buscar contra a Chapecó uma vitória para que a gente não fique longe das equipes que têm mais pontos que a gente. Hoje o dia estava observando os resultados, muitos empates, mostra o equilíbrio da Série B, muitas equipes se acertando ainda, e a gente também, com a gente não é diferente, com a chegada de novos atletas. Provavelmente para o jogo de Chapecó teremos mais algumas, então eu acho que dentro da competição a gente buscar sempre evoluir e buscar mais equilíbrio. O que faltou para a gente no segundo tempo, principalmente, foi um pouquinho mais de equilíbrio. Professor Zé Ricardo, Daniel Santana, do Grupo Globo. Professor, a Série B começou, essa foi a segunda rodada, né? Porque o CRB foi a primeira, e a gente já teve alguns treinadores que foram demitidos, e o Vasco, ainda no começo de trabalho da competição, com muita pressão em cima do seu nome. Como é que você enxerga essa pressão em cima do seu trabalho no começo do campeonato? E também, de modo geral, nos outros trabalhos, dos outros profissionais, dos outros treinadores, como é que você enxerga esse... Você acha que é injusto essa cobrança por parte de torcida e de imprensa? Bom, acho que você toca num assunto que não começou agora, né? Não começou hoje, é uma cultura do futebol brasileiro. Eu tenho que me preocupar com aquilo que dá para se controlar. O que eu controlo é o trabalho, é o dia a dia, é o rendimento da equipe que a gente tem que estar sempre buscando melhorar. Temos todos os jogadores, comissão técnica, se entregado ao máximo. Lógico que a cobrança é sempre muito grande no futebol, num clube gigante como o Vasco da Gama, a pressão, ela, até pelo momento que o Vasco vive, né? Pelas cicatrizes que ainda estão abertas no Vasco. A gente sabia que essa pressão ia ocorrer caso os resultados de imediato não viessem. Acho que é um início de competição. Na minha avaliação, principalmente no primeiro tempo, que se tratar do primeiro tempo, a gente mostra alguma evolução em relação à primeira partida. Mas os jogadores novos estão chegando. Não é fácil a gente ter 5 jogadores. Às vezes as pessoas acham que colocar 5 jogadores numa equipe de uma vez, isso vai dar uma porção mágica e as coisas vão acontecer. E aí volto a te dizer, tenho que me preocupar com aquilo que eu controlo. Não dou muita atenção a redes sociais, não dou muito atenção a esse tipo de comentário. Eu tenho muito contato direto com as pessoas que estão acima de mim no Vasco, e o que eu tenho recebido é apoio para que a gente continue o trabalho. Acho que as pessoas que são responsáveis diretamente pela avaliação dos trabalhos estão lá no nosso dia a dia, veem aquilo que a gente está buscando. Os jogadores estão muito imbuídos em querer realmente melhorar, crescer, trazer o Vasco
para dias melhores, mas a gente sabe que a pressão acompanha o futebol desde sempre e não vai mudar, tanto na primeira divisão, na segunda divisão ou em qualquer divisão. Então, é continuar trabalhando, porque essa é a única coisa que eu, minha comissão e jogadores podemos fazer. Professor, você falou ainda a questão do se preocupar com o que você pode controlar. Essa semana teve aquela polêmica com o Nenê, se resolveu. E durante o jogo vocês conversaram muito e ele, mais uma vez, fez uma boa partida. Eu queria que você avaliasse, comentasse mais uma vez para a gente a importância do Nenê nesse jogo e no vestiário do Vasco. Ele ainda é essa grande liderança. Como é que aquele episódio, como é que você trouxe ele de volta para o time depois daquele episódio? Essa é uma questão que a gente deixou após o jogo, tomamos as decisões que deveríamos tomar, ele entendeu. Ele é um jogador que tem uma referência técnica muito grande para a equipe. Realmente o episódio aconteceu, ficou bem público, mas foi resolvido como tem que ser resolvido internamente. Hoje eu entendia que o CRB ofertava alguns espaços atrás da linha dos seus volantes e por isso decidi mantê-lo, até porque também tínhamos alguns jogadores que estavam dando sintomas que poderiam pedir uma substituição, além da gente ter perdido o Anderson com incômodo, né? Então a gente acabou precisando segurar as duas últimas substituições, era o último momento, para uma questão muito mais da questão de manter um pouco da intensidade da nossa equipe. Então foi isso que aconteceu. Se o Nenê, todos sabem, quer jogar o jogo todo, mas a gente sabe como é difícil a Série B, viagens, deslocamentos, jogos muito intensos, jogos muito físicos. Então vão ter outros jogos que ele vai começar, que ele vai jogar inteiro, tem outros jogos que a gente vai achar que é melhor ele sair, e outros jogos que de repente ele nem começa jogando. Eu acho que é um entendimento e nós aprendemos diariamente, independente da nossa idade. E eu acho que isso, o episódio da semana passada serviu de maturidade para ele e para a gente também, a certeza que ele vai querer jogar, porque ele é um jogador identificado com o futebol, com o Vasco, com o futebol. Sempre falei isso, o que é motivo da gente aplaudir é a vontade, com um jogador que quase 41 anos, querer treinar como ele treina, querer jogar o que ele treina, enquanto a gente vê jogadores jovens que já, em alguns momentos, demonstram até já está saturado do futebol. Então, a gente leva em consideração tudo, nossa fisiologia, nossa preparação física trabalha também em relação a esse controle. Abençoado ele por ter pouquíssimas lesões na carreira e a gente vai certamente, junto dele, buscar os objetivos do Vasco da Gama. Queria que você comentasse, Zé, o gol sofrido hoje pelo Vasco, porque olhando o lance rápido ali, sobressalta muito o movimento do Gabriel Peck, aí parece que é uma falha dele, porque ele demorou a acompanhar, mas observando o lance de novo, fica muito claro que o Zé Gabriel e o Edmar parece que eles dão as costas e aí deixa um buraco ali para o jogador do CRB fazer a ultrapassagem e tocar para ele fazer o gol. Mas essa é uma opinião minha, eu acho que teve uma pane geral ali defensiva, não foi só um ou outro. Eu queria a tua opinião sobre o lance, chegou a ver o lance e aí também emendando, 2 jogos, 2 falhas defensivas, 2 gols sofridos, isso te preocupa de alguma maneira? Bom, acho que tem que preocupar sempre, né? A gente tem trabalhado para que não ocorressem essas falhas, né? Mas ela efetivamente acaba acontecendo, senão o futebol seria um jogo de 0 a 0, né? Mas concordo contigo no que diz respeito, acho que foi uma falha coletiva. Nós saímos para abafar um pouco a marcação, a gente tem um movimento de desfazer a formatação do nosso meio de campo quando a gente sai para abafar. E aí a gente tem que ter uma definição na última linha, não houve essa definição na última linha, a bola acabou batendo no meio e o Raul Prata recebendo em velocidade. O Gabriel até recupera, passa dele, mas o passe e a infiltração do Raul deixa o Peck um pouquinho sem tempo para acompanhar. Quando ele percebeu, já estava dentro da área, poderia acabar cometendo um pênalti e o passe ali do jogador do CRB acaba pegando o nosso meio da área um pouco despreenchido. Então, é uma falha que a gente precisa corrigir, que a gente tinha alertado em relação a isso, que a gente trabalha em relação a isso. Não tem jeito, é continuar trabalhando e buscar recuperar contra a equipe do Chapecó lá em Chapecó.